Bem-vindo em mais um PAP, Pastor Amigo do Pastor. E hoje nós estamos aqui com o pastor Léo Matuza. Estamos aqui com o candidato a prefeito, Marcelo Cabeleireiro. Vamos às apresentações? Olá, meu amigo, pastor Juarez, meu amigo Marcelo Cabeleireiro, todos que estão nos assistindo. É um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui participando nesse momento. Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, mais conhecido como Léo Matuza. Sou pastor, capelão, também sou diplomata civil. Temos atuado bastante aí nessa missão humanitária e, como eu disse, é uma honra poder estar aqui participando com vocês nesse momento. Com certeza, a honra toda nossa. Vamos aí, Marcelo. Eu sou Marcelo Cabeleireiro, candidato a prefeito do município de Barra Mansa, já fui vereador por 4 vezes, presidente da Câmara 4 vezes, deputado, e eu coloquei aí meu nome aí para que a gente possa apresentar um plano de governo para que a gente possa melhorar a vida das pessoas e levar serviço público, que é uma das obrigações e um dos pilares da administração pública, que é atender seu povo. Como eu já disse, é uma honra estar aqui contigo. A gente sabe que nas eleições de 2018, muitas coisas aconteceram e mudaram aí o destino do nosso país. Um deles, muitos voaram aí na onda do Bolsonaro, Sim. Hoje a gente vê no Executivo que muitas pessoas estão querendo fazer isso também, mas a gente sabe que não é uma realidade. O que o senhor me diz sobre isso? Bom, pelo menos o meu lado político, eu penso sempre no bem-estar da população, ou seja, as minhas posições políticas sempre foi voltada a defender o povo, e honrar o mandato que foi me concedido. Então, eu tenho trabalhado sempre ouvindo as entidades, ouvindo o cidadão, valorizando a família e melhorando a vida das pessoas. A gente tem que trabalhar em prol da população, cuidar do dinheiro público, valorizar aquilo que é público. É isso que a população espera de qualquer político, Não podia deixar de falar que o tema do nosso podcast hoje é 45 minutos finais do campeonato. Sim. Estamos nessa reta final. O pastor Léo aí já se apresentou. Pastor Léo, é bom a gente se cercar de pessoas boas. O senhor é uma pessoa que tem o nosso respeito, o meu carinho, admiração. Obrigado. Pelo trabalho que vem desenvolvendo. Me ligou aí quando aconteceu aquele desastre lá no Sul, buscando aí parcerias para conseguir uma aeronave. Ficou 20 dias fora de casa. E é uma realidade também que pode acontecer em qualquer cidade. Ninguém está isento disso. Como muitas cidades, até a nossa cidade mesmo da região, já aconteceu enchentes. Você já trabalhou, já atuou como capelão aí nessa área. Ficar 22 dias fora do conforto de casa, atuando para ajudar a população, que desafio te leva a isso? O que te motiva a fazer essas questões? Bom, meu amigo, na verdade, a motivação, eu digo que a gente está sempre motivado, porque uma vez que é para ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo, a ação humanitária, ela já é a motivação por si própria. Fiquei ali, eu vou só mudar aqui um pouquinho, eu vou falar que eu fiquei 21 mais um ali no Rio Grande do Sul, atendendo os nossos irmãos. Estava para voltar, para ficar mais 12, mas aí não foi possível, tivemos alguns contratempos, mas foram 22 dias ali, servindo os nossos irmãos naquela tragédia. Como o senhor disse, atuamos também em outros estados, até em outros países. E aqui em Barra Mansa também não é diferente, Atuamos aqui em pós-tragédia, enchentes, como é de conhecimento de todos, tivemos já várias aqui. Também trabalhamos aí com os nossos irmãos em situação de rua, os dependentes químicos, enfim, aquilo que precisa de amor, nós estamos aí sempre como voluntários, disponível, atendimento em hospitais também, como capelão, presídios, escolas, e é um prazer, uma honra. Nós não queríamos que tivesse essa necessidade, mas uma vez que tem, para nós é um prazer, uma honra muito grande poder contribuir um pouquinho com aqueles que tanto precisam. Candidato, como o pastor disse, a gente sabe como que a igreja trabalha no serviço social.
A igreja trabalha muito, seja com pessoas em condições de rua, seja com cestas básicas, serviço social. Na realidade, as igrejas, as instituições filantrópicas, elas são um braço direito da prefeitura. Como que vai ser esse relacionamento entre pastores e igrejas e o seu governo, caso seja eleito? Bom, a gente percebe, né, que muitas das vezes o poder público ele não faz aquilo que tem que fazer, e muitas das vezes sobra para as igrejas fazer, seja ela católica, seja ela evangélica, ela que está lá na ponta, ela que está ouvindo a população, ela está vendo as necessidades que um morador às vezes precisa, até mesmo às vezes alguma desavença em família, a pessoa acaba indo para a rua, cai na questão das drogas, cai na questão do álcool, e muitas das vezes o poder público não coloca ali psicólogo, não coloca uma condição, né, que o dever público deveria fazer, que é acolher, né, receber essa pessoa e fazer com que ela volte para a sociedade, que ela não fique na rua, que não fique nas marquises, que não vire um morador de rua. E no nosso projeto do nosso governo, a gente vai criar a Secretaria da Família. A gente vai trabalhar com as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, para que a gente possa levar a palavra de Deus para aquelas crianças que estão ali de 5, 6 anos, que estão na rua. Muitas vezes o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, essas crianças ficam ali e o tempo vai passando, e quando você vê, a mãe está perdendo seus filhos, né? O pai perde o filho para droga, para álcool. Então a gente quer fazer um acolhimento juntamente com as igrejas para que a gente não perca os nossos jovens. Porque hoje é mais fácil você cuidar de uma criança de 5 anos do que cuidar de um jovem aí com 17, 18, 22 anos, com vício naquele limite, e o jovem se perdendo, principalmente no crack. Então a ideia nossa é trabalhar com as igrejas para que a gente possa, sim, fazer aquilo que é dever do poder público, que é alimentar as pessoas, né, através da promoção social, com cesta básica, ver realmente quem está passando dificuldade, realmente quem precisa. E é lógico, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Esse vai ser um dos carros-chefes da nossa administração, Marcelo Cabeleireiro, se Deus quiser. O senhor falou uma questão aí muito pertinente sobre psicólogo, a saúde emocional, a saúde psicológica dessas crianças, porque a gente bem sabe que é na infância que o ser humano está sendo desenvolvido. É isso aí. A partir de então, ele vai adaptar todas as coisas que ele aprendeu nesse período. Esse período de pandemia, esse momento de pandemia, por exemplo, o pastor Léo sabe, a gente atendia 3 vezes por semana e dávamos janta a pelo menos 130 crianças 3 vezes por semana. Por que no momento da pandemia? Porque muitas dessas crianças, a alimentação dela é nas escolas, é nas creches, sim, é em colégios. Bem falado, pastor. Por tempo integral. Eu observei particularmente, não estou falando nem dos outros, estou falando que eu vi, as cestas que essas crianças não tinham alimentação que eles recebiam, né? Não é possível que a população tenha uma mente tão curta e não vai lembrar daquelas cestas que eram recebidas. Se já esqueceram, é somente pesquisar na internet. Sim. Que acredito que ainda esteja lá, se não foi retirado. O senhor pretende ter colégio por tempo integral, aumentar a quantidade de creches em nosso município? Hoje, Barra Mansa, a gente tem um levantamento, Barra Mansa perdeu 5.000 alunos no colégio de tempo integral. Barra Mansa teve um prejuízo de 10,2 milhões com a perda desses alunos. Ou seja, não adianta você criar o colégio de tempo integral e não ter uma estrutura e não ter as atividades complementares. Hoje, uma criança, um jovem, o período de um colégio de tempo integral é cerca de 7 horas dentro do colégio. Não adianta você pegar uma criança, vou dar um exemplo, botar dentro de uma caixa de fósforo. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter colégio climatizado, você tem que ter as atividades complementares, porque você não consegue segurar o aluno dentro da sala de aula, ou dentro daquele ambiente escolar. Então, você tem que ter uma estrutura adequada para manter. E detalhe, esse recurso vem do governo federal.
Ou seja, quanto mais colégio de tempo integral, mais recurso vem para o município, que é um recurso do governo federal. Então, há uma necessidade da gente aumentar os colégios de tempo integral em diversos bairros, principalmente na periferia. A gente tem que trabalhar nesse sentido, porque muitos pais, muitas mães não têm com quem deixar seus filhos, não é, né? Vamos botar aí um adolescente ou até mesmo uma criança. Então, há uma necessidade da gente aumentar o colégio de tempo integral, bem como as creches também. Barra Mansa tem poucas creches da quantidade de crianças que a gente tem. Na maioria dos bairros periféricos, não tem creche. Então, a gente precisa ampliar isso. E volto a falar, o recurso para a creche vem do governo federal. Ou seja, quanto mais crianças nas creches, mais recurso vem para o município. E a gente tem que ampliar. E a gente quer também fazer que as creches funcionem naquele período de férias da criança. Porque muitas das vezes a mãe às vezes não tem o que dar para a criança em casa, e muitas das vezes a mãe também não consegue arrumar, naquele período que a criança está de férias, pessoas para tomar conta. Então nós vamos abrir as creches para funcionar os 12 meses do ano, ou seja, para que a gente possa acolher essas crianças mesmo no período de férias e fazer um diferencial. Isso é muito importante, candidato. Eu estava até conversando com a minha esposa, e essa semana, após ver uma propaganda de um candidato de uma outra cidade, o projeto ele tem que ajudar, né? Tem que servir a mãe que tem a sua necessidade de deixar um filho e não tem com quem deixar, a questão da alimentação, mas foi justamente o que o senhor falou. Eu disse essas palavras, é muito além do que isso, não é só colocar a criança dentro de um colégio, dentro de uma sala de aula, o dia todo ali trancado, tem que ter algo maior do que isso, tem que ser criado um projeto que de fato vai estar servindo essas crianças, esses adolescentes, de repente um curso profissionalizante, tem que se pensar nos professores, porque não é só agora o colégio é integral, mas e os professores? E os funcionários? Tem que ser pensado num todo, né? Num todo tem que ser pensado para que todos, de fato, possam caminhar aí nessa questão de falar, estamos no sucesso, estamos no caminho certo. Porque é só tirar a criança das ruas, é um bom passo. Só aliviar a mãe, que não tem com quem deixar, também, ó, excelente. Mas a gente pode ir muito além disso. E parabéns aí pelo projeto e pela visão do senhor, porque de fato é isso que nós precisamos. Muito bom. Pastor Léo, você está falando isso aí? Tive a oportunidade, o privilégio de estudar em colégio em tempo integral. Entrei em um colégio em tempo integral aos 13 anos. Estudei na Escola Técnica Pandiá Calógeras, ETPC. Saía de lá, já no início da juventude, com uma profissão. Tem noção do que é isso? Você entrar na adolescência, onde muitos adolescentes se perdem, você entra num colégio por tempo integral, a parte da manhã fazia geralmente a parte pedagógica e no período da tarde um curso profissionalizante. Todos os alunos do meu tempo que estudaram no colégio por tempo integral profissionalizante, não ficávamos dentro de uma caixinha de fósforo. Todos eles hoje tem sido uma 100% referência. 100% de aproveitamento. Tem sido uma referência como ex-alunos da escola técnica. E hoje também eu sou orientador, né, de uma escola em período integral. E a gente vê o resultado que essa escola está trazendo para os nossos adolescentes. Vou deixar de fazer uma pergunta para ele, mas antes eu quero perguntar sobre... É uma questão muito importante, questão da creche, enquanto os pais estão trabalhando. Isso é fato, o pai e a mãe trabalhando, a criança ficar na creche. Porém, como está a questão do trabalho em Barra Mansa para o pai, para a mãe? Há a perspectiva de novas indústrias, novos empregos, porque a gente escuta hoje que Barra Mansa está sendo uma cidade hotel. As pessoas vêm dormir em Barra Mansa e trabalham em outra cidade, Porto Real, Resende, Volta Redonda. Barra Mansa, né, pastores, no último censo dela, apontou que nós, barramansenses, nós perdemos aí mais de 10 mil moradores. Ou seja, Barra Mansa tinha 178 mil habitantes, hoje está com 168,
conforme aí o Instituto, né, que mede o número populacional da cidade. Veja bem, hoje a média salarial do Barra Mansense é R$ 1.500. É um salário muito ruim, pequeno. A gente sabe que às vezes tem pessoas que vivem até com menos disso, mas não é uma vida, vamos dizer assim, que dá dignidade para a pessoa. A gente tem que melhorar a condição de vida da pessoa, a gente tem que fazer que a nossa população, né, o ser humano, tenha um salário justo. Hoje, quem paga aluguel, quem tem algum tipo de doença na família, é quase que impossível você viver com R$ 1.500. Às vezes vive, porque um parente ajuda, um ali, outro ajuda e vai, toca. Mas, na verdade, a gente tem que abrir novos postos de trabalho. Você veja bem, hoje quem mais emprega no município de Barra Mansa é o comércio, a Santa Casa e a prefeitura. Isso é muito pouco. A gente tem que trazer indústria, a gente tem que melhorar o nosso comércio, dar um aspecto melhor na cidade, né, de infraestrutura, de iluminação, a questão da educação, né, que é fundamental, e a questão da saúde. Quando você tem uma cidade que a saúde vai bem, que a educação vai bem, que a segurança vai bem, que você tem um transporte público legal, a chance da cidade evoluir e das pessoas ter um salário melhor é bem maior. A ideia é o quê? Quanto deputado, eu inseri 2 leis, né, que coloquei Barra Mansa na Lei Rosinha. Essa Lei Rosinha, no passado, atrapalhou muito o município, toda essa região sul-fluminense, porque naquela ocasião eles reduziram o ICMS de 19% para 2%. E é sabido de todos que o estado do Rio é um estado onde tem uma carga tributária muito elevada, muito alta. A gente tem uma carga tributária maior do que o Espírito Santo, maior que São Paulo, Minas Gerais, enfim. A gente sofre com isso. E a gente conseguiu colocar a Barra Mansa, reduzimos o ICMS de 19% para 2%. E colocamos também, sou coautor da lei do aço, que é onde fomenta todas as empresas que são fornecedoras da CSN, ou seja, a gente tem uma expectativa aí de criar aí 5 mil postos de trabalho aqui na região através dessa lei do aço. E a Lei Rosinha, que a gente inseriu Barra Mansa, que agora basta, né, o prefeito trabalhar, arregaçar as mangas e encarar esse desafio. E nós temos 2 polos industrial que Barra Mansa ainda não soube utilizar. Ele, que é no caso da Edmetal, e outra uma área na divisa de Volta Redonda. E a gente tem uma extensão muito grande na Via Dutra. A gente tem que negociar, a gente tem que desapropriar, a gente tem que atrair empresas e fábricas. Quando a gente faz isso, querendo ou não, a gente aumenta o salário, o poder aquisitivo do cidadão, porque é onde o salário é maior. E com isso a gente fomenta o comércio, a gente fomenta o nosso município, a gente abre postos de trabalho. Então essas 2 leis foi para a gente fomentar os postos de trabalho e colocar, né, os nossos jovens, né, para trabalhar, porque muitas das vezes o jovem ele termina seu ensino médio e não tem um campo para atuar. A gente tem que atuar também nas vocações do município, nas vocações que a gente tem em volta de Barra Mansa. Ou seja, você tem que criar cursos profissionalizantes para qualificar esses jovens e eles entrar no mercado de trabalho. Ter um canudo na mão e não ter o que fazer com ele, de nada adianta, Não. né? Interessante. Bom, o pastor falou para eu fazer uma pergunta. Candidato, é comum, nós temos visto, né? Nós vemos sempre que vai ter algum evento, vai ter alguma coisa em Barra Mansa, ou até mesmo em outras cidades. Por exemplo, vai ter algo relacionado ao comércio. É comum o governo, a sua pasta, a sua secretaria responsável por tal área, chama os comerciantes, vai no sindicato, vai na CDL e organizam juntos. Vai ter alguma coisa relacionada à advocacia, eles vão na OB e decidem juntos. E com os pastores, embora nós temos um temos um conselho de pastores na nossa cidade que atua
muito forte, muito firme na cidade. Nós não vemos essa parceria entre governo e igreja na tomada de decisões. Quando tem alguma coisa voltada para o público cristão, seja evangélico, até mesmo os nossos irmãos católicos, nós vemos que o negócio já vem pronto, a decisão já vem tomada. Gostaria de saber qual a ideia do senhor, o projeto e o comprometimento com o senhor para essa parceria entre governo e igreja em tomadas de decisão naquilo que compete o povo evangélico. Pastor Léo, pastor Juarez, uma da falha do atual governo é não ouvir as pessoas. Quando você fala assim, o governo ouve as entidades, ouve a associação de moradores, ouve a OAB, ouve diversos segmentos da sociedade, na verdade ele não ouve ninguém. Na verdade, às vezes ele toma alguma decisão a seu bel prazer. Ou seja, ele não ouve as pessoas, toma ações que muitas das vezes desnecessárias, como várias obras desnecessárias que acontecem no município. Às vezes a pessoa está aí numa fila para fazer uma cirurgia, está numa fila esperando um especialista para ter um atendimento, fazer uma tomografia, fazer uma ressonância, fazer um hemodiálise, muitas das vezes não ouve, ele não ouve as pessoas. E pior ainda, ele não ouve esse grupo da sociedade. Imagina pastores, imagina um presidente de associação, ele não ouve. Porque os pastores, os padres e presidente da associação, eles estão lá na ponta, eles estão ouvindo as necessidades da população. Você tem que respeitar os segmentos, principalmente o religioso. Você tem que apoiar os eventos, as tradições, né, que envolve até mesmo o poder executivo, que ele tem que ouvir, ele tem que dar assistência, ele tem que montar uma estrutura e entregar para as entidades, para as igrejas, para que as coisas aconteçam. Por que você faz uma exposição agropecuária? Por que você faz aí qualquer tipo de evento em diversos pontos da cidade e você não faz um evento religioso? Como eu falei, a gente vai criar a Secretaria de Família, porque acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter a palavra de Deus, a gente tem que conservar aquilo que é bom, aquilo que vai te levar para um caminho correto. Então, eu vou estar, sim, ouvindo e prestigiando todos os eventos católico e evangélico. A gente vai fomentar isso nos distritos, em culto, Dia da Bíblia, enfim. Nós vamos apoiar todos esses eventos que é necessário. Marcha para Jesus, enfim. Tem um calendário extenso aí que o poder público tem que fazer a sua parte, ouvindo os pastores, ouvindo as igrejas. O senhor falando nisso, é até bom nós recordarmos, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, em breves palavras, sobre isso. Nós temos no calendário oficial a Marcha para Jesus, no calendário oficial da cidade, e temos também a Festa da Aliança, que já há muitos anos todos nós sabemos que não acontece. O senhor pretende restaurar a fundo mesmo, com toda a garra, essas duas datas especiais, tão especial, né, para o público evangélico, cristão, católico, né? Sim, eu assumo aqui um compromisso que a gente vai apoiar, dar estrutura e fazer que isso aconteça. Isso é bom para o município, isso é bom para as pessoas. Isso é bom para o nosso coração. E nós vamos fazer e apoiar. Conjuntamente, ouvindo e fazer naquele local que for adequado para que a gente possa promover esses eventos, sim, religiosos. Cabe a nós dizer amém, então, né? Eu creio. Amém, amém, amém. Está selado. O senhor falou sobre a Secretaria da Família. Quero saber como funciona, qual o motivo dessa pergunta, como vai funcionar essa secretaria. Porque o senhor bem sabe, ano passado eu realizei centenas de casamentos. Ano passado foram 120 casamentos, em Barra do Piraí foram 50 casamentos, você teve a oportunidade de ir na celebração conosco. Esse ano, a gente está em outubro, já ultrapassa também 100 casamentos que a gente já celebrou, famílias sendo restauradas, famílias sendo constituídas. E na primeira reunião desse ano,
O senhor esteve lá o senhor viu quantos casais foram para 50 casais? A gente teve ali mais de 50 pastores. No casamento que o pastor Léo Matuza esteve em Barra do Ipiraí, não sei se você lembra, naquele dia, casou mãe e filha no mesmo dia. Lembro. Os netos Foi a foram coisa mais linda. portas, alianças, Sim. floristas, e era sonho. Teve uma senhora de mais de 70 anos, casou vestido de noiva. Perguntei, a senhora vai casar de vestido de noiva? Porque não é uma obrigatoriedade. Ela disse, isso é meu sonho desde quando eu tinha 19 anos. Então, família é uma bandeira que eu levanto. Tem livros escritos a respeito da família, como vai funcionar essa Secretaria da Família. Porque o senhor bem sabe a dificuldade que a gente teve para conseguir essas isenções para o casamento comunitário, e quando a gente consegue, a gente está mexendo com sonho de pessoas. É sonho, principalmente da mulher. Essa secretaria, ela vai funcionar de que forma, de que maneira? Não sei se vocês observaram, antes do podcast, veio uma senhora me chamar ali na porta, eu fui entregar um documento para ela, era uma isenção para ela casar. Na realidade, um encaminhamento para o casamento comunitário. Como vai funcionar essa secretaria? É aquilo que eu falei com vocês, pastores. Nós vamos ouvir a comunidade através das igrejas. A questão do casamento é um momento importante na vida das pessoas. Eu conheço, os senhores também conhecem, pessoas que vivem junto há 15, 16, 20, 30 anos e não tiveram oportunidade de casar. Algumas delas têm sonhos. E essa Secretaria da Família para realizar sonhos e cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós vamos estudar a maneira legal para que a gente também possa custear a questão do casamento em cartório. Você veja bem, eu conheço várias pessoas que me procuram, que muitas das vezes querem isenção para realizar o casamento, e tem muitas também que falam, Marcelo, eu tenho que arrumar endereço em Bananal, porque lá é mais barato casar do que aqui no município, aqui no estado do Rio de Janeiro, porque a taxa do cartório ela é muito alta. E parece que não, esse recurso faz falta no orçamento da família. Então a gente quer sim fazer esses casamentos comunitários, a gente quer unir as pessoas. Porque quando você une as pessoas, une a família, você evita muita coisa. Você evita até mesmo o consumo de álcool, de droga, que muitas vezes a criança está lá com 5, 6 anos, 7, 8 anos, e está vendo ali o pai bater na mãe e vice-versa, batendo nas crianças, espancando. Eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente traz para dentro da igreja, eu acho que a gente consegue ajudar muito. Vão resolver 100%? Não sei. Mas quando você traz a pessoa para dentro da igreja, a história muda, porque você toca no coração das pessoas. Você como pastor, você como padre, você conversando com as pessoas, você coloca, abre a visão da pessoa, que aquilo que ele está fazendo não é correto. Muitas das vezes a mulher fica o dia inteiro tomando conta do filho, quando chega à noite, o marido já vem nervoso, já vem bravo, quer bater nas crianças, quer bater na mulher, enfim, bêbado, drogado. É isso que a gente quer fazer. A gente quer aproximar as pessoas das pessoas, aproximar a igreja das pessoas. Não vejo outro caminho, tá? O caminho é por aí, com psicólogo, com igreja e palavra de Deus. É você sentar, conversar, falar, olha, meu amigo, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, isso aqui, ó, a Bíblia fala isso, isso e isso. Não faz isso. Ouve a sua esposa, ouve o seu marido, dá atenção para os seus filhos. Porque se não tiver Deus no coração... Então você está dizendo que essa secretaria ela vai funcionar como um centro de refúgio. É isso. Na Bíblia tem a cidade do refúgio, né? Ela vai funcionar como um centro de refúgio. Isso precisa ser divulgado. Nós estamos divulgando, já conversamos com diversos pastores, pastoras, missionárias, a gente tem conversado com padre, nós colocamos esse projeto.
Então, E se Deus quiser, essa secretaria vai ser espelho para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro. pelo que eu entendi, estou denominando aqui uma cidade do refúgio, Sim. é como se a família estivesse com problemas domésticos. Geralmente é isso. O filho, a mulher, o marido, eles vão ligar lá, falar o telefone do bombeiro 93. Vai ligar o 93, olha, eu estou precisando do atendimento com um pastor, com um casal de pastor. Eu estou precisando de atendimento com um psicólogo, eu estou atendimento do meu filho para um psiquiatra, eu estou precisando de atendimento para o capelão. E como vai funcionar isso? Essas pessoas vão até a secretaria ou tem uma equipe, acredito que vai ter até equipe de voluntários, né? Sim, ou essa equipe vai até dentro do lar desta família para conversar com o casal, para conversar com os filhos. A ideia é essa, a gente vai montar a secretaria, que vai ser a central, mas quem vai ser a peça mais importante dessa secretaria são os senhores pastores. O prefeito está em tudo quanto é bairro, está em todo momento, tudo quanto é lugar. Quantas pessoas chegam na igreja e relatam algumas questões, algumas situações que só vocês ficam sabendo? Eu iria dizer isso agora. Essa questão que o senhor disse da conversa, o diálogo, não menosprezando, mas muitas vezes as pessoas nos procuram nos nossos gabinetes e a gente vai ver a questão do conversar com ela, ver o que levou aquilo, não menosprezando, eu repito, mas você vai ver que era só falta de conversa, precisa de alguém para orientar. E a conversa, né, pastor? Olha, o pastor chega na secretaria e fala assim, eu tenho uma pessoa no bairro X, que ela está descontrolada, ela não tem controle do álcool, ela usa droga, a gente tem que levar um atendimento lá. A gente tem que levar um psicólogo, a gente tem que cuidar da pessoa. A gente precisa arrumar um neurocirurgião, enfim, a gente vai levar o serviço que tiver que levar para as pessoas. Porque precisam ter pessoas que queiram fazer, que amam fazer, mas que esteja preparado, né? Isso aí. Só diz, tem que identificar qual é a necessidade daquela família. Ideia. Só para encerrar aqui sobre encerra isso. Não, pastor Léo. Não encerra não? Não encerra não. Então vamos continuar. Não, tem aqui a pauta do que iríamos falar. Eu e minha esposa... Mas esse assunto... Eu e minha esposa, nós temos o curso Entrelaçados, é um curso de casais. Eu sou capelão, ela psicóloga, nós temos o curso Entrelaçados. Já formamos várias pessoas. Às vezes você pega pessoas com casamento destruído. Filhos para um lado, marido para um lado, esposa para o outro, aí você chama. Vamos orar aqui, vamos... Eu até brinco, falo assim, você não está com problema? Repito, não menosprezando. Era algo tão simples de resolver, mas ela não tinha uma pessoa preparada para sentar com ela e orientar. Sim. Aí os dois de cabeça cheia. Aí, igual você falou, deu o exemplo do alcoolismo. O cara embriagado. A mulher já de cabeça cheia com aquela situação. Os filhos crianças sem ter noção do que fazer. Sem entender de fato o que está acontecendo. Precisa, sim, de alguém para sentar e orientar. E as pessoas já nos procuram todos os dias, né, pastor? Os nossos gabinetes vivem lotados de pessoas pedindo ajuda. E, mais uma vez, eu quero aqui, parabéns por essa iniciativa, excelente visão. Eu acho que Barra Mansa precisa disso, assim como todas as outras cidades. Espero mesmo que vire aí exemplo para o Brasil e, por que não, para o mundo, né? Porque Barra Mansa também pode startar algo aí que vá para o mundo. Excelente ideia, parabéns mais uma vez. Pô, você falou para mudar a rota? Só para pincelar, não pincela não, esse assunto é interessante. Tem que mergulhar, né? Tem que mergulhar. Já tive a oportunidade de conversar com casais que, na realidade, já estavam divorciados, não é um só não. Tive o privilégio de participar do casamento deles novamente, mesma esposa, um deles, um grande amigo, a pessoa que eu tenho um grande respeito, admiração, amigo de infância, Reginaldo. Poxa, uma das coisas mais lindas que a gente vê que acontece é a restauração familiar. A restauração familiar é algo que mexe realmente com a gente. Até sugiro a sugestão agora, não estava na pauta nem sabia disso, estou sabendo agora, é algo muito forte. Família é a base, família é o núcleo. A maioria dos pastores são voluntários, atuo como pastor voluntário há quase 20 anos, sou pastor
por vocação, voluntário, por vocação, por profissão, eu sou bombeiro militar. Vocação, eu sou pastor, nunca recebi um salário pastoreando. E a maioria dos pastores da nossa cidade também são voluntários. A gente pode, quando eu falo a gente, já estou me incluindo, já falou que é família, né? Fazer em cada bairro da cidade, ter pastores associados a esse projeto, completamente capacitados, inclusive, pastor, que é a sua área, como instrutor, dentro da capelania, as pessoas que buscarem socorro serão direcionados a esses pastores que, para falar a mesma língua, que estão capacitados a atender essas famílias. Eu costumo dizer que é igual no Éden, né? No Jardim do Éden. Adão vira e fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a Eva pega e fala, não, foi a serpente. Não, peraí, vamos achar a raiz do problema e vamos resolver. Para fazer isso tem que ter uma pessoa de fora, é igual jogo de dama, né? Quem está de fora vê bem melhor. Tem que ter alguém orientando de fora, e essa questão de ter um desse de fora em cada bairro, ou alguém responsável para acolher, é brilhante. Eu vou nessa ideia aí. Eu faço aqui como segundo, eu vou ratificar, né? Está sugerido, está indicado essa ideia de ter um pastor preparado em cada bairro, um padre. Nós estamos falando aqui pastor, mas sabemos que temos muito padres também preparados, temos muitas outras lideranças prontas para poder atender, né? Mas é de suma importância ter essa representação em cada bairro e que seja alguém preparado, repito, alguém preparado para cuidar, porque família não é brincadeira, né? Lidar com pessoas é coisa muito séria. Sem dúvida alguma. Candidato, a gente percebe a necessidade da legalização das igrejas. A legalização em todos os sentidos. Para ela funcionar bem, a gente sabe a necessidade também do alvará de funcionamento. Mas entendemos também sobre a burocracia que os pastores eles enfrentam para poder legalizar as igrejas. Como será o sistema, como será a secretaria, como serão as pessoas preparadas para, não digo para facilitar o que é errado, não, pelo contrário, para que as igrejas venham se adequar com o seu alvará de funcionamento. Bom, você percebe que o poder público ele não tem interesse em ajudar aquele segmento que tem isenção de IPTU. Você pega as igrejas, você pega aquela pessoa que tem mais de 65 anos, que só tem um imóvel, ou seja, o município ele não divulga a regra, os requisitos, para você obter aquela vantagem que está em lei, que está escrito, que vale. Ou seja, ele não facilita a vida das pessoas, até mesmo questão de imóveis em Barra Mansa. Se você for fazer uma análise hoje, você tem mais de 40% dos imóveis em Barra Mansa, eles não são legalizados, não são cadastrados, ou seja, eles vão lá, taxa aquele imóvel um valor de IPTU, mas o município não tem e não facilita a vida daquele proprietário daquele imóvel para ele regularizar o imóvel. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver essa questão, que eu tenho muita reclamação, principalmente das igrejas, porque o município não ajuda. Muitas das vezes o proprietário já passou aquele imóvel, vamos dizer assim, para uma igreja, e o município também não tem interesse nenhum, porque ele quer continuar recebendo o IPTU. Aí ele fala assim, não, se eu passar para a igreja tal, eles vão ficar isentos de IPTU, vou perder. Porque a maioria dos administradores públicos, digo, prefeito, ele quer receita, ele quer imposto. Ele nunca quer orientar as pessoas para ter uma isenção. Vou citar um exemplo, tem pessoas que não sabem que se ele tiver mais de 65 anos e tiver um único imóvel, dependendo da metragem, acho que é 80 metros quadrados. 119 metros. 119 metros quadrados, ele é isento. Mas ele faz essa divulgação? Não faz. Aí a pessoa fica ali, aí pede a isenção. Fala, não, você tinha que ter pedido lá em agosto, ou lá em julho, para você obter a isenção no ano seguinte. Eles não divulgam, eles não ajudam. Nós vamos ajudar e nós vamos contribuir para que quem tem direito nas isenções vão ter.
essa mudança, falando para as igrejas, é chamado tipologia, mudança de tipologia. Muitas igrejas são alugadas, que desenvolvem o seu excelente trabalho, assim como as igrejas que são próprias. Porém, em um galpão alugado, no IPTU está como comercial. Aí tem que fazer um projeto chamado mudança de tipologia, tirar de galpão comercial e colocar para templo religioso. Mas como conseguir isso? A maioria dos pastores tem grandes dificuldades. E como eu digo, as igrejas, ela é um braço direito, com certeza, do município. Digo isso acerca das drogas. Tem tirado muitos viciados, levado para clínicas, dado alimentação, porque muitas famílias desses dependentes químicos não têm condições de manter ele lá. E lá ele vai comer, vai beber, vai cortar o cabelo. Lá tem água, tem luz para ser paga. Enfim, é um braço direito, está pagando aluguel. A realidade de igrejas milionárias aí só está na televisão, meu amigo. A gente sabe que na periferia, no dia a dia, na vida dos pastores, isso aí não é igual, não. Então eles pegam um modelo que a televisão, que a mídia apresenta e quer pensar que é a realidade de todos os pastores, de todas as igrejas. Não é. Tem pastores sofrendo para pagar o seu aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, e ainda assim tem feito um excelente trabalho social aí na comunidade onde atua. Então essa questão de poder legalizar a igreja e ter o direito às isenções, com certeza Barra Mansa vai crescer com isso. Eu vou além. A gente tem que estudar a legalidade. De repente o imóvel nem é da igreja, mas está alugado, aquele período que está alugado, que está funcionando um templo religioso, arrumar mecanismo para que a gente não cobre o IPTU naquele período que aquela igreja está instalada naquele determinado imóvel. É uma solução e a gente pode estar estudando esse caminho aí, ok? A questão dos impostos, eu até diria o seguinte: perde na receita, mas ganha na mão de obra, né? É isso aí. A igreja vai contribuir de outra forma para a sociedade, por que não dizer que está ajudando a prefeitura? É isso aí. Poxa, muito bom, excelente. Quero lhe agradecer, mas só quero saber somente uma coisa antes da gente concluir aí esse podcast, somente uma coisa. As principais leis aí, como vereador, as principais leis como deputado do nosso estado, que foi desenvolvido, recursos, emendas que foram trazidas aí para a nossa cidade. Bom, quanto vereador, a gente implementou, né, a lei de transparência, no qual a gente botou rastreador nos veículos, a gente colocava no portal Transparência tudo aquilo que o vereador gastava, o setor da Câmara, as viagens do carro, ou seja, nós economizamos dinheiro público, botamos ponto biométrico nos cargos comissionados, implementamos sistema de Câmara para quem entra e quem sai da Câmara, para não ter aquela questão de funcionário fantasma. Realizamos lá 2 concursos públicos e, enfim, esses são alguns pontos de vereador. E como deputado, foi as leis que eu falei aí, que foram principais, a lei do aço, a lei Rosinha, que eu incluí Barra Mansa, bem como outras leis de isenção de impostos de vários segmentos. Barra Mansa hoje tem mais de 400 ruas asfaltadas. Isso foi uma conversa com o governador ao longo dos meus 4 anos de deputado, e isso veio em benefício para Barra Mansa e outros municípios também, bem como a Ponte Ruth Coutinho, a ampliação do atendimento do hospital regional, que era de 20%, hoje o hospital regional funciona 75%, e recursos naquele período de pandemia, no dia a dia, nós trouxemos muito recurso, né, através do diálogo, da conversação, do apoio ao governador, apoio ao atual governo. Isso a gente conseguiu trabalhar muito, embora algumas pessoas não reconheçam, né, mas vira e mexe tem vídeos e gravações que a gente mostra o contrário, que ele elogiando as nossas ações como deputado. Então o povo é inteligente, o povo sabe que para votar no executivo, votar alguém que vai representar, a primeira pessoa tem que ser ficha limpa.
Primeiro, a pessoa tem que estar apta a trabalhar dentro daquela profissão. Porque tem pessoas que pedem licença porque não pode advogar. Você também tem que visar tudo. A gente vai apoiar coisa errada? Não. Mas a gente assistiu, né, a questão do reboque no nosso município, no qual várias pessoas perderam os seus veículos, teve leilão irregular, enfim. O candidato a prefeito ele tem que ter a ficha limpa. Ele tem que honrar aquilo que ele está fazendo. Você não pode pegar dinheiro do cliente e botar no bolso. O que é do cliente, eu sou advogado. O que é do cliente, é do cliente. O que é do advogado, é do advogado. Você tem que respeitar. Você não pode usar aquelas pessoas simples, aquelas pessoas humildes e ficar com o dinheiro dessas pessoas. Porque geralmente fala assim, você não ganhei a causa. Mas a pessoa não sabe entrar no sistema. Às vezes a pessoa move uma ação cobrando um direito de R$3.000, R$2.000, não importa o valor. Seja de R$1.000 ou seja de 30 mil, 40 mil. O certo é dar de César o que é de César. Ou seja, você nunca pode ficar com o dinheiro do seu cliente. Você tem que respeitar as pessoas. A gente quer um gestor que não revogue essas leis todas que eu falei, de rastreador em veículos, em máquinas da prefeitura, para que as pessoas tiram proveito disso. Porque quando você não controla o dinheiro público, com certeza você pode ter certeza que eles vão subtrair, eles vão maquiar, eles vão pegar o dinheiro da população. E a população vai ficar sofrendo com falta de serviço público. Candidato, prazer muito grande por ter aceitado o convite aqui nesses 45 minutos do segundo tempo, final de jogo. A gente sabe aí que para a bola entrar dentro da rede precisa aí de um Neymar. Sim. E a gente sabe que essa população de Barra Mansa sabe jogar um bom futebol, entende bem desse campeonato e sabe que tudo que eles decidirem agora serão para os próximos 4 anos. É isso aí. Eu deixei de relatar também a questão um prefeito não pode pegar um valor, uma quantia tão alta que é 60 milhões, fazer obras desnecessárias e ainda largar para o próximo prefeito pagar. Barra Mansense é inteligente. Eu tenho certeza que ele vai escolher Marcelo Cabeleireiro para prefeito nesse dia 6 de outubro. E dizer, você que está indeciso, dê uma oportunidade para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Está aí, 44, Marcelo Cabeleireiro, União Brasil. Obrigado a todos, pastor Juarez, pastor Léo Matuzzi, pela oportunidade de falar aqui, né, no PAP, não é isso? Isso aí, pastor, amigo do pastor. Pastor Léo, uma honra você ter estado conosco aqui. A gente sabe como a sua agenda é muito disputada. A honra é toda minha. Agradeço aí pelo convite. Sempre uma honra estarmos Desmarcou juntos. o compromisso para estar aqui conosco aqui. Foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa. Vamos chutar essa bola para dentro. Agora, nos 45, não dá para chutar a bola para fora. Foi por uma boa causa e agradeço mais uma vez pelo convite, pela parceria de sempre. Juntos pelo reino, como eu sempre digo, né? Vamos avançar. Candidato, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Desejo aí toda sorte de bênção para o senhor e que a vitória venha em nome de Jesus. Amém. Muito sucesso aí para o senhor, que só possa ter esses próximos dias aí de muito trabalho, mas também de muita paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração do senhor. Amém. Encerrando então, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, gosto muito dele, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, sereis benditos na cidade, sereis benditos no campo, sereis bendito ao entrar, bendito ao sair, bem-aventurado será o fruto do seu ventre, Deus te colocará por cabeça e não por cauda, emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado. Que Deus, Ele te abençoe, Ele te guarde, proteja a sua família. Amém. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida e mais uma vez aí,
o nosso muito obrigado por participar desse podcast aí do PAP. Pastor, amigo do pastor, e estou saindo aqui comovido, motivado por essa Secretaria da Família aí, que com certeza será um pilar aí para nossa cidade e para a família barramancense, que é muito, muito sofrido, um povo de guerra, um povo que realmente trabalha. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.